Pessoal, chegamos ao último encontro da nossa série de encontros com Jesus, face a face com Jesus. Nós passamos aí por vários personagens. Se nós conseguirmos terminar o último hoje, que é o encontro de Jesus com Tomé, depois da ressurreição, na semana que vem a gente vai ter um último estudo que não vai ser um encontro, mas vai ser um apanhado, um geralzão de tudo que a gente estudou ao longo da série, para a gente poder relembrar algumas coisas e arrematar de modo unificado tudo que a gente tratou. Mas foram vários encontros, encontros que nos deixaram mais emocionados, encontros que nos desafiaram, encontros que nos ensinaram a lidar com alguns perfis, enfim. E hoje, em especial, eu propus da gente encerrar a nossa série com Tomé. Aí Tomé é um camarada que a gente conhece popularmente, né? Tomé é um cara que a gente tem alguma noção básica aí por conta do ceticismo dele, de uma certa incredulidade dele. Mas eu queria apresentar para vocês um olhar um pouco diferente, talvez, do Tomé. E não só do Tomé, mas dos discípulos que estavam juntos com Tomé também. A gente vai ver um pouco disso hoje. E quando a gente olha para a história de Tomé, a gente vai olhar o texto de João 20, 24 a 31, é a participação mais famosa de Tomé nos evangelhos. Quando a gente olha para esse trecho, a gente percebe 3 etapas no caminho da fé. A fé que nós experimentamos como crentes que somos, a fé que Tomé expressa aqui, a fé que os discípulos expressam, é uma fé que passa por esses 3 caminhos. É uma fé que passa por um ceticismo, por uma incredulidade, por uma desconfiança, alguém que olha para as afirmações de Jesus, alguém que olha para as afirmações da Bíblia e talvez fique com o pé atrás, não bote tanta fé, tem algumas dúvidas, alguns questionamentos. E o primeiro passo é um passo que todos nós nascemos nele. É o ceticismo, é a incredulidade, é a desconfiança. O segundo passo é a evidência. Jesus ressurreto aparece para Tomé, e isso foi bem ilustrado pelo Caravaggio nesse quadro aí, a incredulidade de São Tomé. Não que a Bíblia não fala que Tomé pôs o dedo de fato na ferida, parece que Tomé ficou satisfeito só de ter visto e ouvido Jesus, mas o Caravaggio quis dar essa cara toda aí para essa cena com essa ideia, né, do Tomé colocando o dedo nas feridas de Jesus, no lado de Jesus. Mas nós temos a evidência que é dada, Jesus ressuscitou, e ele de fato é quem ele afirmava ser então. E os discípulos que tinham visto isso estavam certos. E, por fim, o testemunho, porque o Evangelho de João termina mostrando o seu propósito. Antes daquela última parte da pesca maravilhosa, que é como se fosse um epílogo, é como se fosse um pós-crédito, né, para usar a linguagem aí do cinema, né, da Marvel e tal. Essa parte é um epílogo, é uma parte que vem depois. Mas João, ele termina a sua fala de Tomé e já emenda no porquê ele escreveu o seu Evangelho. E é muito interessante a gente ter começado o nosso estudo, nossa série de estudos em João, no Evangelho de João, com os primeiros discípulos, e agora nós vamos terminar a nossa série também no Evangelho de João, a gente passou outras vezes pelo Evangelho de João, mas isso vai fazer um fechamento interessante, porque a gente vai ver por que João escreveu o seu Evangelho. Ele vai falar agora pra gente. E isso constitui essa terceira etapa no caminho da fé, que é o testemunho. Eu era cético, diante das evidências, vi que Jesus de fato é quem ele afirmava ser e agora eu dou testemunho disso para todos. Essas são as 3 etapas aí no caminho da fé. Então vamos abrir lá em João 20, vamos ver essa jornada, a jornada de Tomé, que é a nossa jornada também, e é a jornada que João quer que os seus leitores tenham. Eu espero que todos aqui já tenham trilhado essa jornada. Se você não trilhou essa jornada, João está chamando, vem. Trilhe a jornada junto com Tomé. Caminhe nesses passos junto com Tomé. Siga as pisadas de Tomé e chegue na mesma conclusão que ele. Então João está nos convidando para isso e Tomé tem essa participação especial aí no Evangelho. Em João 20, a partir do versículo 24, você tem esse destaque para Tomé. Nos versículos anteriores, a gente percebe, até colocando os evangelhos em paralelo, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João colocando em paralelo, quando fala da ressurreição de Jesus, Jesus já tinha aparecido para algumas pessoas. Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena e para outras mulheres que foram até o túmulo logo cedinho e encontraram a pedra girada, e Jesus não estava mais lá, e encontraram depois com Jesus. Jesus já tinha aparecido para os discípulos no caminho de Emaús,
Aquela famosa história narrada em Lucas, onde 2 discípulos caminham com Jesus, mas eles não percebem que é Jesus ressurreto. Só na hora do partir do pão é que cai a venda dos olhos, eles falam, eita, e aí Jesus desaparece, eles voltam correndo para contar para os demais. Jesus já tinha aparecido para Pedro, Lucas fala isso para nós, e nos versículos imediatamente anteriores a João 20 e 24, Jesus já tinha aparecido para o grupo dos apóstolos, exceto Tomé. Estava todo mundo reunido, menos o Tomé. Então estava todo mundo falando, Tomé, Jesus ressuscitou. E aí o Tomé fala, não, eu só acredito vendo. Mais do que vendo e tocando. Né? Então todos já tinham, muitas pessoas já tinham visto Jesus ressurreto, exceto Tomé. E agora no versículo 24 a gente vê a interação dessas informações com Tomé. Como Tomé interagiu com isso, como Tomé respondeu isso, a gente percebe o ceticismo de Tomé. Então o versículo 24 diz assim, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo. Tomé tinha algum irmão ou irmã gêmea, não é dito para nós, não aparece para nós quem é essa pessoa, mas o Dídimo significa isso, gêmeo. Então ele era um gêmeo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Você olha para Tomé e você fala, nossa, esse cara é muito cético, né? Esse cara é muito incrédulo, tá todo mundo falando, o Pedro está falando, os apóstolos estão falando, as mulheres falaram que Jesus ressuscitou, mas o Tomé segue imovível. Não, eu só vou acreditar quando eu mesmo pegar o meu dedo e colocar nas feridas dele do lado e no lugar onde os pregos foram fincados. Quando nós olhamos para a lista dos apóstolos, a gente percebe que cada um deles tinha uma característica. Eram homens improváveis para assumirem o ministério que assumiram, a posição que assumiram, mas Jesus capacitava esses homens, Jesus instruía esses homens, e Tomé era um homem que tinha sim as suas debilidades, mas também tinha suas virtudes. Tomé era um homem leal. Tomé era alguém leal. A gente pode chamá-lo de cético, talvez, mas a lealdade dele não pode ser questionada. Tanto que, se vocês se recordarem, lá em João 11, quando Lázaro morre, Jesus está sendo perseguido, Jesus já está sendo ameaçado pelos líderes judaicos da Judéia, e Lázaro morava naquela região, Jesus estava fora dali. E quando Jesus ouve que Lázaro morreu, ele decide ir para onde Lázaro estava. E Tomé, sabendo do perigo, ele fala, vamos para lá para morrer com ele também. Então ele era um cara racional. A gente atribui isso a ceticismo, mas ele era um cara que tinha pé no chão. Ele falava, olha, tá todo mundo lá querendo matar Jesus. Voltar para lá agora seria pedir a morte. Mas ele não vai sozinho, nós vamos com ele também. Então você percebe a lealdade de Tomé, apesar desse perfil racional ou desse perfil cético. E por causa dessas palavras especificamente que ele falou aqui no versículo 25, é que ele ganhou esse estereótipo de ceticismo, que norteia o nosso primeiro ponto. Ele ficou conhecido por isso. E honestamente, pelo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que é um pouco injusto. Eu acho que Tomé foi injustiçado com esse apelido. A Bíblia não chama ele de cético. A Bíblia apresenta a resposta dele. Mas eu acho que é um apelido injusto. Eu me lembro quando eu tinha aulas de espanhol na escola, eu aprendi um ditado. Eu não lembro de nada das aulas de espanhol, mas eu lembro de um ditado que eu aprendi. Cadê? A Scarlett não veio hoje para me ajudar no espanhol? Não veio, né? Mas o ditado era mais ou menos assim. Me perdoem pelo meu espanhol, pelo meu portunhol, pelo meu espanhol enferrujado, né? Mas o ditado era assim. Por um perro que maté, mata perros me llamaram. Parece Chaves, né? O que é pero? Perro. É cachorro. Então o ditado é assim. Por causa de um cachorro que eu matei, todo mundo agora me chama de assassino de cão. Como se fosse uma coisa que acontecesse o tempo todo. Então, por um perro que matei, mata perros me llamaram. Né? Só lembro desse ditado. É engraçado, né? É engraçado. A tônica do espanhol é engraçado. Né? E eu memorizei esse ditado. E eu acho que isso aconteceu com o Tomé. Por uma expressão de dúvida que eu cometi, duvidador agora todo mundo me chama. Ou seja, agora o cara é o cético supremo. E não é bem assim. Eu acho que o ceticismo de Tomé não é diferente do ceticismo apresentado pelos demais discípulos. Quer dar uma olhadinha? Olha só. Abram aí rapidinho em Marcos 16. Olha só como Tomé é injustiçado. Marcos 16. Marcos 16, 9. Olha só. Marcos 16, 9.
Vamos dar uma olhadinha aí nos relatos paralelos dos evangelhos para ver a reação dos discípulos. E a gente vai ver que Tomé não foi o único cético, não. Olha só, Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Agora você vai para Lucas 24. Lucas 24, 9. E voltando do túmulo, Lucas 24, 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles, todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditavam nelas. Essa mulherada tá doida, é um delírio, elas estão delirando, eles não acreditavam no que as mulheres falavam. Os discípulos, o Pedrão, o Natanael, eles não estavam acreditando no que aquelas mulheres estavam falando. Se vocês olharem Marcos 16, vocês vão ver que, diante do testemunho dos discípulos de Emaús, eles também se mantiveram incrédulos. Não só em relação às mulheres. Talvez alguém pudesse falar, não, mas naquele dia as mulheres não eram tão... A palavra das mulheres não era tão respeitada pela comunidade masculina. Ok, mas olha aqui a reação diante do testemunho dos outros homens. É a incredulidade, é o ceticismo, é a dúvida deles. Em Marcos 16, 12 diz assim, depois disto, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 não deram crédito, não acreditaram. E pasme, diante do próprio Jesus ressurreto, eles tiveram dúvidas. Olha o que diz aí, Lucas 24. Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Eles não acreditavam que era Jesus, acreditavam que era um fantasma. Mas nós acreditamos no fantasma do que Jesus ressuscitou, né? Esses discípulos. Né? Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda... Olha, Jesus mostrou. Eu tenho mão, tenho pé, toca aqui. Eles ainda não acreditavam. Por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, estavam eufóricos, confusos, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles, mostrando que ele tinha de fato ressuscitado, tanto que estava comendo. Olha, sou de carne e osso, eu tô com fome. Tem aí alguma coisa para forrar o estômago, né? E deram lá. Então imagina a cena, os discípulos vendo lá, tem alguma coisa para comer? Os discípulos jogando lá o prato, um olhando para o outro, Pedro fazendo uma cara de... Não sei, fala pro João fazer alguma coisa, sei lá, não sei. Eles estavam incrédulos disso também. Se vocês olharem em Mateus 28... Os discípulos são sempre uma comédia, né? Em Mateus 28, às vezes eles parecem os trapalhões, né? Sempre é. Em Mateus 28, 17, olha só o que é dito. Uma outra aparição de Jesus aos discípulos. Olha o 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A palavra aqui significa hesitaram. O coração deles ainda não estava completamente resolvido com tudo aquilo. E de fato, se coloca no lugar dos discípulos. Você viu o seu Senhor ser crucificado, você viu tudo aquilo que ele passou, as escrituras ainda não estão muito claras na sua mente, você não tem um conhecimento tão cristalino das profecias, como elas se relacionam com Jesus, e de repente você vê ali Jesus na sua frente e sobem dúvidas. Você fica confuso dentro de você. E você hesita, você está vendo aquilo, mas será que os meus olhos estão vendo aquilo mesmo? Né? Será que é isso mesmo? Deixa eu tocar, deixa eu ver como é que é. E talvez até eles estivessem com o coração confuso pela vergonha que eles abandonaram Jesus quando o bicho estava pegando.
Então talvez tudo isso fosse uma confusão na mente deles. Isso nos mostra que o Tomé não foi o único que era cético. Então a minha proposta é que esse estereótipo de ceticismo seja aplicado a todos ou a nenhum. Pau que bate em Chico, bate Francisco. Né? Então tem que, se um é cético, os outros também têm que ser. Agora, o que isso tudo ensina para nós? Que nós não somos diferentes do Tomé e dos discípulos. Nós não somos diferentes deles. Nós temos os nossos momentos céticos também. Especialmente quando a gente passa por situações semelhantes a que eles experimentaram. O mestre deles, que eles acreditavam ser o Messias, tinha morrido e estava sepultado. A dor e o sofrimento e as dúvidas nublavam a visão deles. Mesmo diante do próprio Jesus ressurreto, pensa, é um choque grande tudo aquilo que eles estavam vivendo. E nesse momento, uma resposta comum, quando nós passamos por situações semelhantes a essa, uma resposta comum é o ceticismo, é a dúvida, é a incredulidade, exatamente como esses homens experimentaram aqui. E aqueles discípulos, bem como Tomé pede aqui, precisavam de algo concreto para crer. E nós, por vezes, pedimos também coisas concretas para Deus. Senhor, me mostra de modo concreto que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, me mostra de modo concreto por qual caminho eu devo seguir. Senhor, me dá alguma prova. E alguns, exagerando esses pedidos, começam a fazer aquelas maluquices, né? Se é pra eu namorar com aquela pessoa, então que toque a música tal na rádio. Aí começa a viajar, né? Mas nós pedimos por coisas concretas, às vezes, porque a dúvida, o medo, a insegurança nubla a nossa visão. A gente caminha confiando, mas por outro lado a gente tem medo de pisar em falso, a gente tem dúvidas que sobem na nossa mente e no nosso coração, exatamente como os discípulos experimentam aqui. Isso é importante para a gente entender um pouquinho da nossa constituição, de quem nós somos. Você tem que se ler aqui em algum grau. Você tem que se perceber aqui. Você não pode olhar para os discípulos e falar, não, eu se estivesse lá não ia fazer isso. Negativo. O seu coração tem tanto potencial para experimentar isso como o deles experimentou aqui. A gente tem que ler, nós temos que ler a nós mesmos e perceber que nós, seres humanos, temos uma inclinação maior ou menor à incredulidade e ao ceticismo. E sabendo disso, olhando para nós mesmos, eu tenho uma inclinação maior ao ceticismo. Eu tenho uma inclinação menor ao ceticismo. Eu oro e eu acho que nada vai dar certo. Eu oro e eu acho que nada vai funcionar. Eu oro e eu acho que as coisas não vão ser. Ou não, eu até confio, mas às vezes eu hesito, menos, mais. Quando eu olho para o meu próprio coração e percebo essas coisas, eu então aprendo a lidar com isso a partir das ferramentas que Deus dá. Como lidar com o meu ceticismo? Maior ou menor que o de Tomé e dos discípulos. Como lidar com isso? Eu vou ver as ferramentas que Deus dá e eu vou usá-las. E a gente vai ver algumas dessas ferramentas aqui, conforme o texto for caminhando. Então, nesse primeiro momento, a gente tem aí o ceticismo de Tomé. O que vocês acham? Faz sentido essa minha proposta de todos serem céticos e não só o Tomé? Sim. É muito interessante e também engraçado pensar que o jovem faz essas mini acordos com Deus, né? Uhum. Quem nunca, né? Eu tenho uma amiga um dia ela gostava muito de um menino e ela falou assim pra Deus, o Senhor sabe que eu gosto daquele menino e eu acho que ele fica lindo com uma blusa amarela que ele tinha. Ela falou assim, se hoje ele entrar naquela porta da igreja e tiver com a blusa amarela, vai ser um sinal de que ele vai ser meu. E o menino veio com a blusa amarela. Pronto, aí. Ele não se casaram. Plot twist! Mas ela falava isso, né, a gente estava falando justamente sobre os acordos que a gente faz com Deus, né, de como a gente é estúpido, né, a falar algumas coisas, às vezes acontece aquilo que a gente realmente propôs. E não é uma direção de Deus, nada do tipo, né, mas isso só mostra como a gente precisa de coisas concretas, como os discípulos precisavam. A gente precisa disso, para coisas pequenas, não só em relação a Deus, mas outras coisas da nossa vida. O que mais desse ponto aí? O que vocês acham? Brenner? O Senhor, ele parece que entende a dúvida que existe no nosso coração e ele meio que, se você quer algo concreto, eu darei a você para que não fique mais dúvida no seu coração. Ele não escondena, ele entende. Eu vou falar exatamente sobre isso um pouco mais pra frente, porque o modo como Jesus responde à incredulidade de Tomé não é dando uma bronca severa. Ele fala, Tomé, toca, você não pediu pra tocar? Toca então.
né? Confirme o que você precisa confirmar. A mesma coisa com o pai daquele garoto endemoniado que pediu para Jesus, por favor, me ajuda, porque eles estão em dúvida. Ajuda-me na minha falta de fé, né? Ajuda-me na minha falta de fé, exatamente. O que mais? Kevin, depois Dani. Aquele teste que Gideão fez com Deus. Deus já tinha falado que ia dar vitória para ele. Ele pediu ainda para fazer o do novelo de lã, né? Juízes é um exemplo do que não fazer. Em várias coisas, né? Juízes é um exemplo do como o povo estava longe de Deus e estava caminhando para tudo isso daí, né? E tem gente que faz esses testes com Deus, né? Esperando que Deus vai responder como se fosse uma coisa mística, né? E não é assim que Deus dirige o seu povo. Dani. Quando você falava do ceticismo, eu procurando entender o ponto de vista de Tomé, eu lembrei do texto de Mateus 21, quando Jesus fala da grande tribulação. Ele fala que quando as pessoas disserem, eis o Cristo, ou ele está no deserto para não acreditarem. Então, às vezes, uma palavra mais interpretada do próprio Cristo pode ter causado mais dúvida ainda, né? Peraí, mas ele fala... Na hora de... O quebra-cabeça não estava tão encaixado ainda, né? E isso, de fato, trazia dúvida ao coração, não só do Tomé, mas de todos os outros, né? Se você imagina o perfil do Pedrão, o Pedrão também devia estar confuso em muita coisa, os outros apóstolos também. Peraí, como que tudo isso aí está acontecendo? O que tá rolando aí? É muita informação para processar em 3 dias. Muita coisa aconteceu. Mas vamos caminhar para o segundo ponto. Porque, de fato, diante dessa incredulidade, desse ceticismo de Tomé, Jesus aparece de novo e responde a Tomé, de modo concreto. E a gente tem essa segunda etapa no caminho da fé, que é a evidência. Olha aí como continua o versículo 26. Passados 8 dias, quando o texto fala 8 dias, quer dizer exatamente uma semana depois, tá? Então isso aconteceu no domingo, que Jesus ressuscitou, uma semana depois, exatamente uma semana depois. Então imagina, durante esses 7 dias, os discípulos falando, Tomé, eu vi Tomé, eu Tomé nada, que você viu nada, estava com sono, Pedro, o que você está falando? Outro dia você subiu no monte, falou que viu um monte de coisa lá, você falou que estava com sono também. Não, mas o João viu, o João, que respeita o João, ele é o estagiário do grupo. João, traz um café aí. Mas Tomé, tá todo mundo falando, as mulheres falando, não, nada a ver. Uma semana até que essa nova aparição acontecesse. Passados 8 dias, ou seja, no próximo domingo, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, e o texto fala que as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. A porta estava com uma barra lá, cadeado, tudo que você pode imaginar, porque eles estavam com medo dos judeus. Afinal de contas, aquela perseguição podia chegar até eles. Então eles estavam com medo dentro de casa, tudo trancado. Essa informação está no versículo 19. Então, estando de portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, não tinha por onde Jesus entrar naturalmente, ao que parece ele simplesmente apareceu ali, no meio deles, né? Que susto, né? Você está conversando aqui, paz seja convosco. O que chama atenção aqui é que Jesus repete exatamente o que ele fez na vez anterior, quando Tomé não estava. Se vocês olharem os versículos anteriores, a primeira aparição de Jesus aos discípulos foi exatamente desse jeito. Ele apareceu no meio deles, disse, Pai seja convosco, falou outras coisas, mas o modo como a coisa aconteceu foi igual. Ou seja, Jesus está repetindo exatamente o que os discípulos narraram, para que Tomé visse que era verdade o que estava acontecendo ali. E ele repete essa aparição exatamente como ele fez anteriormente, mostrando aí que ele era ressurreto mesmo, e ele continua falando para Tomé. E logo disse a Tomé, então, paz seja convosco, Tomé. Tomé gelou, né? Imagina, o Tomé ficou de perna bamba, né? Porque o que Jesus fala agora mostra que ele sabia exatamente o que tinha acontecido uma semana atrás. O que veio da boca de Tomé. Olha só. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus demonstra aqui a sua divindade, porque ao surgir no meio deles, ele mostra que ele realmente tem todo o poder, ele não há limitações físicas para ele, a porta estava trancada, mas ele se põe lá no meio, ele é Deus, ele não está limitado como nós estamos limitados. E ele mostra que ele é Deus por ele repetir as palavras de Tomé. O fato dele repetir exatamente aquilo que Tomé disse uma semana atrás, sem Jesus estar ali, mostra que Jesus é o quê? Onisciente. Ele sabe de tudo. Tudo que os outros falam, pensam, tudo. Ele é onisciente.
E ele sabe das palavras de Tomé aqui. Mas não só a divindade de Jesus. Isso também mostra a sua corporeidade. Jesus ressuscitou não como um fantasminha. Não como alguém que você passava a mão no meio. Não. Ele ressuscitou de carne e osso. Tanto que ele fala, Tomé, põe a mão aqui. Dos primeiros relatos que a gente leu, ele pediu para comer, inclusive. Fantasmas não comem, não sei se vocês sabem, mas fantasmas não comem, né? Você deve ter visto o Gasparzinho. Quando eles põem alguma comida, o que acontece com a comida? A comida cai, né? Até porque não existe fantasma, mas enfim. Mas enfim, se um fantasma existisse, ele não comeria. Mas ele era de carne e osso, e ele pediu para comer. E João está mostrando, olha, ele de fato ressuscitou corporalmente. E isso era importante porque já naqueles dias tinha uma galera que falava que Jesus não tinha corpo e que Jesus não tinha ressuscitado em corpo. Mas João está falando, não. Esses eram os docetistas, que acreditavam que Jesus era um holograma só, mas não tinha um corpo de verdade. Não, ele tinha carne e osso como a gente. E ele ressuscitou em carne e osso como a gente. E é interessante a gente pensar que a Bíblia fala que a ressurreição de Jesus é a mesma da nossa, será a mesma da nossa. Nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Isso significa o quê? A partir do exemplo de Jesus. Primeiro, que nós vamos ressuscitar em carne e osso. Segundo, que nós vamos ressuscitar com a mesma aparência. Se você é feio agora, vai ser feio pela eternidade. Lamento. Seja simpático, porque a eternidade não vai melhorar muito, não. Claro que o nosso corpo vai ser glorificado, como o corpo de Jesus era glorificado aqui. Isso também significa que nós vamos ter consciência, memória. Jesus lembra dos discípulos. Ele fala, Tomé. Ele sabe com quem ele está falando. Então tudo isso mostra um pouco do nosso corpo também. Mas é claro que o nosso corpo vai ser glorificado como o de Jesus era aqui. Tinha alguns elementos diferentes, não se deteriora mais como o nosso corpo se deteriora hoje. Mas é interessante a gente perceber isso aí. Será que a gente vai poder atravessar a parede? Não sei, né? Eu acho que Jesus fez isso porque ele é Deus. Ele apareceu ali no meio por ser Deus. Não significa que a gente vai ter algum tipo de superpoder. A Bíblia não fala sobre isso. Mas tem um detalhe dessas palavras aí que me intrigam. É o seguinte. Nesse momento, Jesus está glorificado, não está? Sim. Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado e ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E o corpo glorificado significa que é um corpo que não se deteriora mais, como eu acabei de falar. Não é como o nosso que se deteriora, vai ficando doente, vai enfraquecendo, não. O corpo de Jesus já é glorificado e não é assim. Mas tem alguma coisa aí na descrição do versículo 27 que te parece incompatível com um corpo glorificado? As feridas. Ué, acho que não deu tempo de glorificar tudo, né? Jesus saiu mais cedo da tumba, não é? Acho que não deu o load em 100%, né? É igual o vídeo do YouTube, ficou lá carregando e travou. Então Jesus saiu, não foi 100%, né? Ó, essa parte não glorificou. Será que foi isso? Não, né? Não foi isso. Por que será que os textos mencionam esse detalhezinho? Que Jesus, mesmo ressurreto, ainda tinha nas mãos, do lado, nos pés, as marcas da sua morte. Por quê? Para provar que ele morreu, para mostrar que ele de fato tinha morrido, e era ele mesmo, né? Não era uma outra pessoa, era ele mesmo, sou eu. Ó aqui, vocês viram eu lá crucificado. Tá aqui as marcas, vejam, toquem, sou eu mesmo. Isso prova que eu morri e que sou eu de volta aqui agora. Ok. Isso é o que nós temos certo, para ser uma evidência concreta da sua morte e ressurreição e confirmar a sua identidade. Mas, se vocês me dão permissão, eu quero adicionar um pensamento, uma especulação. O texto não fala, tá? A gente pode especular um pouquinho às vezes, tá? A minha especulação aqui ela é simples, não vai muito longe não. A minha especulação, a minha ideia, tá? É minha ideia, não é que o texto fala isso, nada disso. Mas o fato de Jesus ter morrido, ressuscitado e ter no seu corpo glorificado essas marcas, qual vai ser qual pode ser o propósito, ou um dos propósitos disso pela eternidade? Para nos lembrar do que ele sofreu, da obra dele, certo? Então, nós vamos viver para sempre com Jesus. Nós não teremos mais dor, nós não teremos mais um corpo que se deteriora, nós não teremos mais sofrimento, mas pela eternidade nós vamos olhar para as mãos furadas de Jesus
E lembrar, eu hoje não estou sofrendo porque aquele Deus homem sofreu no meu lugar. Eu hoje não sou mais fustigado, furado, não sofro porque ele fez isso no meu lugar. A minha glorificação, esse estado que eu tenho, esse livramento da dor e do sofrimento, é porque ele foi furado e morto em nosso lugar. E pela eternidade eu vou lembrar disso porque eu vou ver essas marcas lá. Nenhum texto bíblico mostra isso, mas é uma especulação que tem até algum grau de sentido. E eu achei bonito um tempo atrás, aquela banda que eu gosto, vocês sabem, aquele Casting Crowns, aquela banda gospel que eu acompanho, banda cristã que eu acompanho, né? Eles ficaram um bom tempo sem lançar música boa. Aí deu na telha lá, eles lançaram uma boa. Né? Eu achei muito bonita, porque eles se apegaram a isso. Eu trouxe aqui um trechinho dessa música para vocês. Essa daqui, ó. Opa, não é essa daqui, não. Essa daqui, ó. Jequiti. Eles vêm. Já aqui, ó. Chama Scars in Heaven, né? São feridas, cicatrizes, né? No céu. E o refrão, a música toda fala sobre luto. É uma música que fala sobre luto. Sobre a pessoa que está enlutada porque um familiar, um amigo morreu depois de sofrer muito. E no refrão ele diz o seguinte: as únicas cicatrizes no céu não pertencerão a mim ou a você. Não haverá nada quebrado e tudo que é antigo será renovado. E o pensamento que me faz sorrir agora, durante o luto, mesmo enquanto as lágrimas caem, é que as únicas cicatrizes no céu estão nas mãos que te seguram agora. Eu achei muito bonita essa ideia. De novo, é especulativo, né? A Bíblia não fala como vai ser isso na eternidade, né? Se essas cicatrizes estarão lá ou não. Mas é muito interessante pensar que muitas coisas da Bíblia têm um aspecto memorial. Deus faz coisas para que nós nos lembremos. E essa cicatriz pode ser um memorial também. Um memorial eterno nas mãos do próprio Deus homem que sangrou para que nós nunca mais sangrássemos. Que chorou para que nós nunca mais chorássemos. Que morreu para que nós nunca mais morrêssemos. E toda vez que eu olhar para aquilo pela eternidade, eu vou agradecer: Senhor, obrigado. Eram as minhas mãos que tinham que estar furadas. Era a minha vida que tinha que ser tirada. E o Senhor fez isso no meu lugar. E nós vamos adorar Cristo pela obra que Ele fez. E a aplicação que essa música fez eu achei muito interessante porque, de fato, encarar o sofrimento, encarar a dor nesse mundo, faz a gente esquecer que no céu, ou deveria fazer a gente lembrar que no céu, na eternidade, não vai haver mais nada disso. É isso que o Apocalipse fala. Não há mais choro, não há mais dor, não há mais lágrima, todas essas coisas passaram. Tudo isso ficou para trás. E quando a gente tem algum parente, algum familiar que padece aqui agora, a gente ora pelos familiares que padecem, que sofrem muito por alguma doença severa. A gente lembra que os crentes não terão essas coisas pela eternidade. Que a única cicatriz que haverá na eternidade será a cicatriz do nosso Salvador. Então, é interessante pensar nisso. Mas como eu falei, é especulativo. Versículo 28. Continua. Oi, diga, Lari. Especulando também, Uhum. esse mesmo tema, também tem aquele versículo de Zacarias que fala do povo de Israel que eles vão olhar para aquilo que eles passaram e vão chorar também. Então pode ser também uma lembrança para o povo de Israel que eles traspassaram. O que eles fizeram, Vai ter a marca. Sim. Romanos fala, né, que o povo todo vai ver aqueles que eles traspassaram e vão se arrepender, né? Eles vão dizer bendito que vem em nome do Senhor e tal. Mateus fala isso, Romanos fala isso, né? E de fato, talvez seja um lembrete, né? Olha aqui o que o povo fez, mas ele é o Messias de fato, né? Eles realmente mataram o Salvador, mas ele é de fato o Messias, né? Pode ser também, pode ser. Mas como eu falei, a Bíblia não fala claramente, mas eu acho que não é forçação de barra a gente pensar nisso. É algo que nos consola desde já, porque Tomé viu isso. Os discípulos viram isso. Os discípulos viram aquelas feridas e aquilo tinha um efeito sobre eles. Eles lembravam do sofrimento da morte de Jesus e do que aquilo representava. Eles lembravam da obra de Cristo. O texto continua no versículo 28. Diante disso tudo, Tomé responde nisso que é o ponto alto do evangelho de João. Aqui, João quer fazer com que os seus leitores concordem com Tomé.
O que João quer fazer aqui é que, diante de todas as evidências que foram aparecendo, olha, apareceu para as mulheres, apareceu para fulano, apareceu para Beltrano, Tomé duvidou, apareceu para Tomé, e agora Tomé fala, não tem mais como. E nessa declaração, João quer que todo mundo se junte e fale, amém. Então aqui é o ponto alto do Evangelho de João, é o ponto máximo do Evangelho de João. Diante daquilo, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João quer que todo mundo que leia o Evangelho fale isso. Jesus é Senhor e Jesus é Deus. Então vocês que estão ouvindo essa leitura, essa explicação, João quer que vocês concordem com Tomé. De fato, ele é Senhor, Jesus é Senhor, que é um título divino, que ecoa desde o Antigo Testamento, é um título do próprio Deus, ele é Senhor, ele é dono de tudo, ele é rei sobre tudo, ele é o único Deus verdadeiro, e ele enfatiza isso falando, Senhor é Deus. Algo que não podia ser aplicado a um homem comum, isso era uma blasfêmia, mas Tomé fala, não, Jesus não é um homem comum, Jesus é o Senhor, o Deus sempre existente, eterno, e ele é Deus. Ele não é só um homem, ele é o próprio Deus. E tem um elemento aí que é interessante na fala de Tomé. Ele não fala apenas o Senhor é Deus, ele não fala apenas o Senhor é Senhor e o Senhor é Deus. O que ele fala aí? Meu. É algo pessoal. O Senhor, é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. É algo pessoal, é algo individual, é um convite que é feito para cada um aqui. Ele já é o seu Senhor, ele já é o seu Deus. Você já concordou com Tomé no seu interior individualmente? Isso já é uma realidade dentro de você? Porque Tomé chegou a essa conclusão da divindade absoluta de Jesus e expressou isso nessas palavras, nesse ponto alto do Evangelho de João. Diante disso, Jesus responde no versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? As palavras de Jesus não parecem ser uma repreensão dura a Tomé. A princípio a gente olha como pode ser uma pergunta ou uma exclamação, uma pergunta ou uma afirmação. Aqui foi traduzido como uma pergunta. Não parece, num primeiro momento, que Tomé está levando uma bronca, mas se vocês olharem Marcos 16, versículo 14, vocês vão ver que para os outros discípulos, Jesus deu uma bronca por causa da incredulidade deles. Olha em Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui, em Marcos 16, é dito que Jesus deu uma bronca neles. Vocês se mantiveram céticos, incrédulos, de coração duro, sendo que outras testemunhas mostraram, afirmaram que eu tinha ressuscitado. Vocês não deram crédito a isso. E Jesus dá uma bronca. Só que aqui em João 20, não parece ter um tom de bronca. Então a gente não sabe se foi uma bronca ou não. Mas casando as referências aí, talvez seja seguro a gente falar que se foi uma bronca pesada ou leve? Leve. Falou, Tomé, só porque você viu, você creu? Foi uma bronquinha leve. Né? Foi uma bronca de boa, não foi aquela bronca pesada, aquela repreensão severa. Se foi uma bronca, talvez tenha sido isso. E ele continua, porque me viste creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são esses que não viram e creram? É nós, né? É a Sofia, o Daniel, Paulão, o Guilherme. Mas não só nós, quem veio antes de nós também. Os leitores desse primeiro evangelho, desse evangelho de João, os primeiros leitores desse evangelho de João, são aqueles que não viram Jesus pessoalmente e ainda assim creram. E Jesus fala que essas pessoas são bem-aventuradas. Essa é uma palavra conhecida no Novo Testamento, que significa não apenas alguém ser feliz ou abençoado, mas significa alguém ser alvo do favor de Deus e da aprovação divina. Vocês devem lembrar lá das bem-aventuranças, bem-aventurado aquele, a mesma palavrinha que aparece aqui. É alguém feliz, é alguém aprovado por Deus. Então Jesus está falando que existem pessoas que não viram e não veriam Jesus ressurreto na sua frente, de carne e osso, tendo a oportunidade de tocá-lo como os apóstolos tiveram, mas essas pessoas também seriam abençoadas.
essas pessoas também seriam alvos do favor e da graça e da salvação de Deus. Essas pessoas também seriam alvos da aprovação divina, né, do favor de Deus. Agora notem, não é errado ver e crer. Não é errado ver e crer. Tanto que os milagres de Jesus foram feitos para confirmar que ele era quem ele afirmava ser. O Novo Testamento é claro em relação a isso. Por que Jesus fez o que fez? Não era só para beneficiar as pessoas, não era só para curar os doentes. Ele fez o que fez para mostrar, eu sou quem eu afirmo ser. Eu sou o Deus homem, eu sou o Messias prometido. Eu estou mostrando isso pelas minhas obras. E as pessoas que viram, criam ou não. Mas não é errado ver e crer. Jesus confirmou sua messianidade e ele estava dando testemunho de que, de fato, aquilo que ele pregava era verdadeiro por meio da obra que ele fazia. Mas, o que o texto está falando aqui é que nem todos teriam esse privilégio. Mas, olha aí para o texto. Essas pessoas que não teriam esse privilégio de ver e crer, essas pessoas, elas são mais bem-aventuradas ou elas são menos bem-aventuradas? Mais? Olha para o texto. O que o texto diz aí? Eles são mais bem-aventurados ou menos bem-aventurados? Nenhum dos dois. Eles são bem-aventurados. Ah, mas eu criei sem ver. Você foi abençoado. Ah, eu criei vendo, como Tomé. Foi abençoado também. A nossa fé não é maior que a fé desses homens, como também não é menor do que a fé desses homens. Porque não é errado ver e crer, mas nem todos têm esse privilégio. Mas nós que não vimos e não vemos, também podemos receber essas bênçãos de Deus por crermos em Cristo e ter a vida eterna. E é com essa afirmação que João passa para o terceiro ponto. Porque nós não vimos Jesus. Nós não vemos Jesus. Eu não vejo Jesus face a face. Eu não toco nas feridas dele. Como que eu sei isso, que tudo isso aconteceu então? Se eu não vi, como é que eu posso me apropriar disso? Eu tenho que crer nisso cegamente? Como que é? E aí João então dá o pulo para falar do porquê ele escreveu o seu evangelho. Ele dá a virada aí. Ele sai, é como se ele pegasse a câmera, ele sai dessa cena e agora mostra ele escrevendo. Então ele sai do Tomé e agora vai para a escrivaninha e João está lá escrevendo. Ele diz o seu testemunho agora no versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Jesus fez muito mais coisas, que não estão na Bíblia. Só em João nós temos vários milagres. João se preocupa em listar 7 ou 8 sinais miraculosos de Jesus para mostrar que ele era o Messias. Então, em João, transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico, a alimentação da multidão, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e ainda tem a cena pós-créditos de João 21, que é a pesca maravilhosa. Tudo isso mostrando o quê? Jesus é de fato quem ele afirmava ser. Ele é o Messias, ele é o Deus homem, ele é o rei prometido que veio para salvar. Ele é esse homem. Ele é Deus, e ele é homem, e ele é divino, e ele é o Messias, ele confirmou isso por meio desses sinais aqui. Esses são os sinais que João registrou, mas tem muitos outros. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que João escreveu seu evangelho? Por que João escolheu esses 7 ou 8 milagres, sinais de Jesus? Por quê? Ele fala aqui pra gente. Porque por meio dessa seleção que eu fiz, essa seleção pequena, vocês já têm provas, evidências de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador. Esse versículo 31 mostra para nós 4 aspectos da fé salvífica. Em primeiro lugar, o veículo. Qual é o veículo? Como eu posso ter acesso a essa fé? Por meio da Escritura. Estes, porém, foram registrados, está aqui. Eu não estou vendo Jesus, mas eu tenho tudo isso registrado aqui. Além do veículo, você percebe o alvo. Para ser salvo, você tem que ter fé em quem? Em Jesus. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o alvo.
Além do veículo e do alvo, você tem o conteúdo. O que eu preciso crer sobre Jesus? Crer que ele era alguém legal, que fazia o bem para as pessoas, que ele dava umas aulas de autoconhecimento, de coach, é isso? Não, eu tenho que crer o quê sobre Jesus? O que o versículo 31 fala? Qual é o conteúdo dessa fé? Que ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, e o que mais? Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, portanto. Além do veículo, além do alvo e além do conteúdo, tem o resultado. Quem crê no testemunho da Escritura que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, recebe o quê? Para que crendo tenhais vida. Tenhais vida em seu nome, ou seja, ele próprio dá vida. Então João resume aqui o porquê ele escreveu o seu evangelho, e isso constitui um testemunho. E esse testemunho aqui serve para quem? Para quem esse testemunho fala? Para nós. Para todos ao longo da história que não viram o que esses homens viram. De fato, nós não vimos Jesus pessoalmente e nós podemos vencer o ceticismo por meio do testemunho confirmado de João e dos demais apóstolos e autores bíblicos. É por meio das palavras registradas que nós temos acesso a isso aqui. Então não é certo a gente falar que nós não temos nenhuma evidência concreta de que tudo que estudamos é verdadeiro. Nós temos evidências. Qual evidência nós temos de que Jesus é de fato quem ele afirmava ser? Qual evidência nós temos que Jesus de fato ressuscitou? Quais evidências nós temos de que tudo isso que nós falamos ao longo dessa série, que temos falado, é verdadeiro? Qual evidência concreta nós temos? O testemunho desses homens. Está aqui. Diversas testemunhas oculares que registraram seus encontros com Jesus. E tudo isso foi preservado ao longo da história para que chegasse até nós. Então note, nós não vimos Jesus, mas esses homens foram os nossos olhos. Nós não tocamos Jesus, mas esses homens foram nossas mãos. Nós não ouvimos Jesus, mas esses homens, Tomé, João, Pedro, esses homens foram nossos ouvidos. Eles pegaram tudo aquilo que eles viram, apalparam, viram, ouviram e colocaram nesse registro. E eles falam, isso é a verdade. Eles são os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos ouvidos e mais. Eles foram martirizados, todos eles foram martirizados por isso. Ninguém morre por uma mentira. Você morre por aquilo que é verdade, por aquilo que você viu. E esses homens morreram afirmando, ele ressuscitou, e ele é Deus, e ele é o Salvador do mundo. E morreram afirmando isso. E esses homens dão testemunho ainda hoje por meio da palavra, dizendo, creiam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, e que um dia ele vai voltar como ele prometeu. Então nós temos sim evidência concreta para crer que tudo isso é verdadeiro a partir dessas testemunhas. Por isso a nossa fé não é cega. As pessoas pensam que o cristianismo é uma fé cega. Não é. Nossa fé não é cega. Nossa fé é concreta. Nossa fé é histórica. Nossa fé se prova no tempo e no espaço, porque Tomé viu Jesus. O homem cético se dobrou à incontestável presença de Jesus ali. A ressurreição daquele homem não tinha como negar. E tudo isso está aqui, está sendo anunciado hoje. A nossa fé não é cega. A nossa fé tem essa comprovação, tem esse testemunho. Agora, isso diz respeito a essas etapas aqui no caminho da fé. No caminho da fé salvífica que João está falando. João escreveu seu evangelho para evangelizar. E essa pregação, ela que eu estou fazendo agora, esse anúncio é evangelístico. Para que vocês creiam. Para que vocês falem como Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Para que vocês abandonem a incredulidade, o ceticismo, se existe alguma aí dentro, e se curvem a esse Deus homem que morreu e ressuscitou e um dia vai voltar. Mas a gente pode fazer uma aplicação, agora eu quero transitar isso, desse aspecto salvífico, para o nosso dia a dia. Da nossa confiança em Deus. No dia a dia, nós precisamos nos apegar aos testemunhos de Deus. Esse testemunho evangélico que está na Bíblia é o que salva ainda hoje. É a confirmação histórica de tudo que a gente falou. E no dia a dia, nós temos que nos apegar aos testemunhos de Deus. Porque, veja, assim como aconteceu com os discípulos, pode ser que em determinada situação de dor, de sofrimento, de tristeza, nós não enxerguemos, por exemplo, o cuidado ou a ação de Deus na nossa vida. As nuvens do medo, as nuvens da insegurança, da ansiedade e do sofrimento podem nublar a nossa visão.
E pode começar a brotar ceticismo dentro do nosso coração, dúvidas dentro do nosso coração. Isso pode acontecer. E isso comumente acontece. E como nós podemos, então, vencer o ceticismo? Como nós podemos passar por cima disso? Como nós podemos caminhar com essa confiança? Como nós podemos sair daqui, desse primeiro ponto, no nosso dia a dia? Nós devemos olhar para as evidências e para o testemunho. Da mesma forma, no nosso dia a dia. Nós fizemos isso uma vez quando nos convertemos. E agora nós continuamos fazendo isso na nossa confiança para com Deus. Deus nem sempre nos dá broncas quando nós somos céticos. Talvez uma repreensãozinha, alguma coisa assim, como aconteceu com Tomé, mas nem sempre isso acontece. Porque Deus sabe que nós somos limitados, que nós somos fracos e que nós temos uma inclinação maior ou menor para a incredulidade e para o ceticismo. Nós duvidamos às vezes. O que os nossos olhos não veem, nós não confiamos. Nós somos assim em várias áreas, e Deus sabe disso. E é por isso que Deus se preocupa em nos dar fundamentos para a nossa confiança diária nele. Isso não significa que Deus responda aos nossos pedidos por evidências ou provas concretas, como a gente espera, como aconteceu com a sua amiga, da roupa amarela e tudo mais. Não é assim que Deus responde para nós. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos olhar para as evidências e para o testemunho de Deus na nossa vida diariamente para vencer o ceticismo. Quando nós olhamos para o testemunho de Deus na palavra dele, isso nos ajuda a vencer o ceticismo. Por que eu sei que um dia Deus vai cumprir a promessa, suas promessas de Jesus vai voltar ao mundo? Porque as promessas do Antigo Testamento se cumpriram no Novo. Está lá, é um testemunho de Deus. Deus está dando evidências. Eu cumpro aquilo que eu prometo. Como eu sei que Deus vai cumprir a promessa de que nós, como crentes, sempre teremos perdão de pecados, seremos para sempre habitados pelo Espírito Santo? Por quê? Porque Deus cumpre o que ele promete. É o que a palavra dele diz. E eu posso confiar nisso, é o testemunho que ele dá. Além do que a Bíblia diz, do cuidado dele, do acesso a ele, tudo isso Deus cumpre, é o testemunho de Deus que está aqui à nossa disposição. Eu posso olhar também para a criação, para tudo que acontece ao meu redor. A criação é como se fosse um grande post-it de Deus, ou vários post-its de Deus falando: eu não apenas sou real, como eu cuido de tudo e cuido de você. Não foi assim que Jesus falou para a gente vencer a ansiedade? Olhe para os pardais. O pardal é um post-it. Se Deus cuida do passarinho, ele cuida de você. Olha para os lírios, dos lírios do campo. Eles não se preocupam como vão se vestir e Deus cuida deles. Deus vai cuidar de você. Olha para o arco que os LGBT destruíram, destroçaram. Olha para o arco-íris, que é a prova da aliança de Deus com a criação, de que nunca mais a criação vai ser destruída por chuva. É um post-it enorme de Deus que lembra do juízo de Deus no passado, mas da promessa de que ele nunca mais vai destruir o mundo por meio de água. São post-its que Deus coloca. E quando eu estou nublado pelo medo, pela ansiedade, quando eu estou cético, será que Deus cuida de mim? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que essa promessa vai se cumprir? Eu lembro. Opa, eu estou cercado de post-its. Estou cercado de lembretes de quem é Deus e do poder e das promessas dele. E a nossa própria vida é um grande post-it do cuidado de Deus. A nossa própria vida mostra a ação passada do Senhor que testemunha a favor dele. Deus cuidou de você até aqui, não cuidou? O que faz você pensar que ele vai te abandonar agora? Deus já te deu provas consistentes, insistentemente, de que ele cuida de você todo dia. Ele não vai continuar fazendo isso? Então são as evidências e o testemunho de Deus como uma resposta, um remédio ao ceticismo. É assim que a gente vence o ceticismo. Tomé experimentou isso, essas evidências concretas, e nós podemos experimentar isso também, porque nós temos evidências concretas do cuidado de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus. Nós temos provas concretas disso tudo. O problema é que às vezes no meio da neblina, no meio da nuvem, nós esquecemos disso. E a gente tem que lembrar. E a gente tem que vencer isso dessa maneira. Estão aí então as três etapas no caminho da fé. O ceticismo, a evidência e o testemunho. E aí? Considerações finais para a gente terminar. Quem vai levantar a mão? Último estudo, hein? Último estudo. Se não falar agora, não fala mais. Gilberto. Uma vez eu li
fé o suficiente para ser ateu. E lá ele fala justamente isso que você falou da questão de essa fé não ser uma fé cega e coisas assim. Ele mostrou a proporção de escritos e cópias que o Novo Testamento tem comparado com o que os ateus amam, como Aristóteles, Platão, Pitágoras, esses caras, tipo assim, é ridiculamente maior a quantidade de cópias, o espaço entre o autor original E as primeiras primeira cópias. cópia, comparado com centenas de anos que outros têm. As pessoas, a Sara deve ter que lidar muito com isso na história, na matéria de história, né? Mas as pessoas juram que Aristóteles escreveu o que escreveu, mas o Novo Testamento é tudo fraudado, isso aí não tem nada a ver, né? Sendo que não. Nós temos evidência concreta e histórica da preservação de Deus ao longo do tempo. E você comentou do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, e ele começa o livro dele, no raciocínio dele, mostrando que todo o universo dá evidências da existência de Deus. Deus se mostra para o homem de modo concreto. Você olha para tudo que existe e só se você for uma pessoa de uma fé muito cega, aí sim você vai dizer que tudo isso aqui veio do acaso. Só se você tiver uma fé muito cega, você vai dizer que uma explosão aleatória pode gerar tudo isso. Caso contrário, há evidência muito concreta de que existe um Criador. Esse é o argumento dele. O que mais? Esther, Kevin, depois Hugão. Vai lá, Esther. Na verdade, um comentário sobre esse versículo 29, né? Que ele fala assim: bem-aventurados que não viram e creram. E é muito legal ver Jesus falando, né? Não viram. Mas a gente ainda não tinha nem nascido. Ele já fala como se fosse uma certeza. Eles não viram e creram. E dá para trocar por nosso nome aqui: bem-aventurada Esther, que não viu. E creu. E Jesus falou isso lá. Se já tivesse acontecido, Sim. né? Dentro de uma evidência, seríamos. Tanto que em João 17, quando Jesus estava fazendo, antes de ir para a crucificação, ele orou por aqueles que haveriam de crer ainda. Então é para nós isso aqui. E nós não somos melhor que os discípulos. Nós não somos mais bem-aventurados. Nós somos tão abençoados quanto eles, mas nós não vimos com os nossos olhos, mas eles são os nossos olhos. E Jesus já sabia disso. Kevin. Eu tenho uma pergunta do Nicodemos, ele falando assim, aquela passagem que falam para Jacó: seu filho está vivo, né? Aí ele não acreditou. Mas aí ele viu os carros da gente chegando, aí ele começou a gritar: meu filho vive. Aí falaram assim: se Deus através da história, eu não vi em Cristo ressurreto, mas eu vi Deus agindo através da história da igreja. Por isso eu confio que ele está vivo. Sim, sim. Deus dá provas todo dia de que ele está sustentando a igreja, de que a palavra dele é a verdade. Todo dia ele dá prova. Eu acho que esse texto combate a ideia de que geralmente a gente pensa que esse texto ensina que você tem que crer sem ver nada, mas não é isso que o texto está ensinando. O texto não quer ensinar isso. O texto está falando que Jesus dá evidências de tudo que ele fala. E mesmo que nós não vejamos em primeira mão, nós ainda temos evidências concretas disso para crer. De fato, Deus dá testemunho disso ao longo da história, como aconteceu aqui. Hugo. Pastor, nem tanto esse texto, mas os outros que o senhor mencionou sobre a dúvida dos discípulos, né, de serem céticos também, mostra como a Bíblia não tenta provar a si mesma. Porque esses testemunhos podem gerar até dúvidas em nós de como assim Jesus apareceu, mas eles não sabiam qual era a aparência de Jesus. E o texto ele não está se preocupando com isso, né? E a Bíblia, até nos relatos, quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, relatando aqueles que seriam grandes homens de Deus que nós consideramos Abraão, Davi, mostra justamente o pecado deles. Sim. Não está mostrando assim, não, olha como esses são homens excepcionais que devem ser seguidos. A Bíblia não passa pano os autores não passam pano para si mesmos. Você lê aqui e você fala: Tomé duvidou. Os autores falam: todos duvidaram. E eu também duvidaria se estivesse lá. Mostrando que não tem nenhuma tentativa de enfeitar a coisa. É como as coisas realmente são. E isso testemunha da veracidade disso. Porque quando você vai escrever um livro forjado sobre si mesmo, você vai falar o quê? Porque eu sou cabeludo, os cabelos do Nicolas vão até os pés, e ele tem uma forma de um tronco de árvore e tal. Você dá toda uma enfeitada. Agora, se você narra Pastor Nicolas um pouco gordinho, meio careca, tal, o que é isso? Está testemunhando de que eu não estou enfeitando nada, eu não estou mudando a história. Eu estou contando as coisas como elas aconteceram, inclusive com fatos embaraçosos. A gente olha para os discípulos e fala: poxa, que mancada, hein? Mas é verdade. O mundo é assim, nosso coração é assim. Então, isso de fato testemunha a favor da veracidade da Bíblia. O que mais? Júlio, depois Guilherme, depois Guimel. Pastor, eu poderia
bem-aventurados Os que não viram e creram. bem-aventurados são os que não viram e creram. Só para realçar a riqueza desse falar, porque aí podemos voltar no Antigo Testamento, onde é muito mencionado essas palavras, o Deus dos nossos pais. Né? Parece ser uma herança, parece transmitir uma ideia de que a fé, basta ser filho de um crente, você também já é crente e é seu Deus também, mas não, na verdade talvez realça a riqueza, a excelência da fé, o trabalho do Espírito Santo, né, os eleitos, e em partes também talvez possa realçar a necessidade de ensino da palavra de Deus a partir da tenra idade, para que o seu filho posteriormente possa realmente dizer o Deus do meu pai. Sim. Eu não vi, mas eu creio. É bem legal essa aplicação, Júlio. Eu acho que isso nos remete a isso, sim. Né? O testemunho de Deus vai passando ao longo das gerações. E agora a bola está com a gente. A gente tem que ensinar as próximas gerações, os mais velhos aqui têm que ensinar as próximas gerações a não ver e ainda assim crer. Guilherme. Eu não vi o último estudo ainda, mas eu vi que foi sobre o ladrão da cruz, né? E eu acho que tanto esse estudo de Tomé quanto o estudo do ladrão da cruz são passagens que mostram muito do amor e da misericórdia de Deus, de forma bem evidente. No caso do ladrão da cruz, a gente vê a simplicidade da salvação, né? Então a gente vê ali que é meio que a salvação numa casca de nós, né? Basicamente, o ladrão ele viu a situação dele, reconheceu a situação desprezível que ele estava ali, aí ele olhou para Jesus, reconheceu quem ele era e suplicou a salvação. Sim. Então, assim, e aí a gente vê que a salvação ela é pela fé e acabou. Muito simples ali. Exatamente. E no caso de Tomé aqui, a gente vê que Cristo ele nos ajuda de uma forma assim que ele vê exatamente o que está passando no nosso coração mais profundo. Porque mesmo a coisa necessária para a salvação, que é a fé, ele poderia muito bem falar, não, você creu, não creu, não, ele está exatamente. Ele se mostra, ele vai até lá, exatamente. É a compaixão, a misericórdia, a graça dele em ação. Né? Exatamente. As palavras de Jesus para Tomé, Tomé, vem cá. Aí a gente fala, meu, Tomé disse se fosse como é que é aquele bicho que põe a cabeça na... Avestruz. Se o Tomé fosse um avestruz, ele põe a cabeça lá embaixo, né? De vergonha. Né? Mas isso mostra Jesus indo até ele. Tomé, você não precisava disso? Então, vem cá, deixa eu te mostrar. Exatamente. Quem tinha levantado a mão aqui? A Helena e o Guilherme, né? Helena, o que você vai falar é sobre o que o Guilherme falou? Então diga, depois eu vou para você, Guilherme. Recentemente eu atendi uma missionária que atua na janela 1040 e ela atualmente está no Tajiquistão. Tajiquistão? Nossa, nunca ouvi falar. Ele é o país, é o 26º país mais perseguido do mundo, se eu não me engano, acho que é o 26º. E ela comentou comigo uma coisa durante o atendimento, ela estava conversando, falando várias coisas, e ela falou assim para mim, aqui é muito comum Deus, Jesus, aparecer para as pessoas através de sonhos, porque, e é assim, é uma forma que Deus usa para falar com as pessoas. Aqui ficou na minha cabeça, né? Eu falei assim, como assim, né? Uma coisa meio pentecostal pra gente. Sim. Aí eu falar com meu pai, falar com ele, falei assim, como é que, será que isso é verdade? Será que de fato Jesus aparece para as pessoas lá? Aí ele falou assim pra mim, olha, eu acho que é possível sim, porque o que eu falei pra ele, eu falei assim, pai, pensa, lá eles não conseguem ver Jesus através de um livro, através da Bíblia, num programa de televisão, num cartaz, num comercial, nada. Eles não têm acesso à verdade de forma nenhuma, através de nada. A única forma é Deus se manifestar para eles de alguma forma. E talvez Deus faça isso realmente através de sonhos. Então, para uma coisa que aqui pra gente seria uma coisa estranha, que a gente falaria assim, não, isso a gente sabe que isso aqui não funciona muito. Não é assim que a coisa... Exatamente. Só que para eles é diferente. Eles estão num país onde eles não têm acesso nenhum à verdade, não têm acesso nenhum a Jesus, a palavra de Deus. Às vezes não é que a pessoa tem o sonho e isso por si só faz com que ela seja salva, mas isso desperte na pessoa, peraí, existe alguma coisa que eu não estou sabendo. Quem que é essa? Quem é esse? Deixa eu ler, né? Tem um famoso que veio em Atibaia um tempo atrás, eu nunca li um livro dele, mas ele escreveu um livro tal, que ele era alguém envolvido nessas coisas aí, e ele fala dessa experiência dele. A missionária
Isso. Sabe? Não é que Jesus apareceu, isso quer dizer que eles são salvos, não, mas o fato de eles verem Jesus... Deles terem conhecimento disso. Exatamente. Eles ficam tipo, mas quem que é Jesus? Da onde veio essa ideia? Exatamente. Daí isso desperta neles um interesse que posteriormente pode ser levado em consideração, pode ser levantado como assunto dos missionários e tudo mais, que pode ser um caminho para levá-los à salvação. Sim. Nicolas ia falar algo sobre isso? Diga. Guilherme, segura aí. Mas tem como pensar. Segura aí. Bem-aventurados que viram, os que não viram e creram. Vai lá. Mitologias de povos diferentes, mas assim, nota um padrão de sempre da figura que morre, depois ressuscita. É muita doideira pensar que isso pode ficar. Não, acho que não. Acho que tem tem coisas em comum, porque a nossa história, a história da humanidade, é uma história de criação, queda, redenção e consumação. Isso está nos filmes, isso está nos livros, isso está no nosso... Eu vou usar uma linguagem psicologizada, não sei se tem alguma outra linguagem melhor, mas isso está no nosso subconsciente coletivo, nosso inconsciente coletivo, acho que essa é a palavra. Não que eu concorde 100% com isso, mas a ideia é que nós temos uma herança de ideias, de conceitos, de imagens, que vai sendo passada de geração em geração. É o conceito de justiça, de alguém ter que morrer por causa de um erro. É o conceito de um salvador. É o conceito de alguém, um Messias que é enviado. Então todas as culturas têm expressões desse conceito. E certamente isso em algum grau está lá. Só que as pessoas, conforme elas se afastam de Deus, elas vão colocando outros personagens nesses papéis. E mesmo no islamismo, outras religiões, você tem esses conceitos ali também, são distorções, são reflexos de uma verdade, reflexos pálidos de uma verdade que tá por trás disso tudo, e são distorções disso muitas vezes. E isso, sem dúvida, pode despertar nas pessoas alguns paralelos. Peraí, eu já ouvi falar de alguma coisa parecida. Eu sei que na cultura tal tem coisa de um salvador e tal, só que tudo isso por si só não salva. Isso precisa de uma investigação, de um contato maior, de um contato mais preciso. Mas pode ser o pontapé, pode ser a primeira peça do dominó. E num caso como esse que a Helena falou, às vezes pode ser. Às vezes alguns conceitos o cara fala, nossa, mas além da questão sobre Jesus e tudo mais, né? Nossa, peraí, eu conheço alguma coisa assim, eu já vi algo assim. Eu já ouvi alguma coisa parecida. E aí, conforme a pessoa vai investigando, ela vê, não, isso daqui não veio daqui. Isso daqui veio lá de trás. Isso daqui veio de algo anterior à minha fé, ao que eu acredito. Isso é algo que veio lá do povo de Israel, lá do meio. Porque todos nós viemos, todos nós não viemos dos judeus, né? Mas todos nós viemos dessa história que está na Bíblia. Tá? Dilúvio, Adão e Eva, o espalhamento pelo mundo. Todos nós somos herdeiros disso. Isso foi passado de geração em geração, com distorções, adaptações e tudo mais, mas é a nossa história. Então tem elementos em comum, sim, que podem contribuir para esse despertamento, essas relações. Entenderam isso? Deu para entender isso? Guilherme. Pastor, eu esqueci. Uma mini observaçãozinha, aliada um pouco ao pensamento que a Esther tinha falado. Eu acho que é interessante a gente observar que nessa série de estudos nós tivemos 10 encontros com Jesus, só que eu acho que é mais apropriado ainda a gente chamar esse de o 10º mais, e não apenas Tomé e nós, porque através de Tomé a gente pode observar que mesmo ele olhando e crendo, nós também fomos abençoados pelo Evangelho de João, ali nos versículos 30 e 31, falando que nós também somos abençoados pelo sacrifício de Jesus. Sim. Então é a nossa história. É onde chega até nós. Sai daqui e vai até o coração de cada um aqui. É por isso que é o Tomé mais, né? Que você falou. Tomé Plus. Legal, gente. Vamos orar então. Na próxima semana, como eu falei, eu quero fazer um fechamento com vocês. Revisar muito brevemente aí os nossos encontros. E fazer algumas considerações gerais, mas de encontros novos foram esses, encontros inéditos foram esses. Agora, se você ler a sua Bíblia em casa, spoiler, tem mais, né?
Você pode ler a sua Bíblia em casa e vai ter mais encontros ainda. Olha, tem, como é que fala? Material, não é material pós-crédito, é material, não é material complementar. Quando você, versão expandida, é isso, tem versão expandida. Existe mais do que 10 encontros de Jesus na Bíblia, né? Então você pode... Agora eu vou ver qual vai ser a próxima série, porque vai ser algo bem diferente do que a gente está vendo aí. Mas eu tenho uma ideia de série, mas eu preciso ver qual vai ser a ordem dos fatores aí, tá bom? A gente está estudando essa série desde janeiro. Nós começamos essa série em janeiro, foram 8 meses de estudo. Tem as pausas, é claro, que a gente faz, né? Acampamento, aniversários e tal. Mas foram 8 meses de estudo aí. Como vocês sabem, eu sempre gosto de, em algum momento do nosso ciclo de estudos, passar pelos evangelhos. Porque é evangelístico, fala diretamente sobre o ministério de Jesus, né? Então, agora, no nosso próximo ciclo, vamos ver aí qual vai ser a nossa série. Mas vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor vence o nosso ceticismo. O Senhor vence a nossa incredulidade. Assim como aconteceu com Tomé e com os discípulos. Essa história sai das páginas da Escritura e chega até nós. Essa história sai lá do século I e chega até hoje, século XXI, em nossas casas. Sai do outro lado do mundo, lá em Israel, e chega até aqui ao Brasil. Tudo isso pela sua graça, tudo isso pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia, demonstrada em nossa vida. Não só na vida daqueles homens que viram Jesus ressurreto, mas na nossa vida também, que temos o registro dessa ressurreição, um registro confiável e preservado ao longo da história. De maneira que a nossa fé não é cega, mas ela é concreta. Temos evidências, temos provas disso. E nós louvamos ao Senhor porque as escamas dos nossos olhos foram tiradas para que nós pudéssemos vencer o ceticismo e, diante das evidências, crêssemos que de fato Jesus é Deus e Jesus é Senhor. Obrigado porque isso nos ensina não só sobre a nossa jornada de fé, mas isso ensina também a nós como lidarmos com as nossas inseguranças, incredulidades, expressões de ceticismo no dia a dia. Ajuda-nos a continuar crendo dessa maneira. Ajuda-nos a continuar vencendo o ceticismo com essas ferramentas que o Senhor nos dá. Nós agradecemos por tudo que estudamos aqui e pedimos que o Senhor abençoe o nosso tempo agora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.